Hi everyone, I'm here, Rodrigo Ayup again. Vocês devem estar se perguntando, né? Na última aula ele falou everybody, agora ele está falando everyone, né? O que significa isso, né? Olá, pessoal. Isso, tanto everyone, everybody, na gramática da língua inglesa a gente chama de pronomes indefinidos. Então, mas a gente vai ter essa aula sobre pronomes, inclusive está específico não específico, geral, né, pronomes, né, em geral, no conteúdo da ESA, né, no edital da ESA. Né? Como é que é edital em inglês? Guidelines, só para fazer uma ilustração. Guidelines, uma boa palavra também. Guidelines, here. Mas não é o momento de falar de pronomes ainda, porque a gente vai começar a estratégia que nós seguimos, vai começar com os verbos. Nesse primeiro momento, vamos trabalhar os verbos do presente, né? O simple present e o present continuous. Eu já falei isso na apresentação, não vou repetir, mas de qualquer forma, o passado e o futuro a gente também vai trabalhar. Até porque, embora não esteja específico no edital, mas qualquer texto, o enunciado de questões, vocês precisam saber de que se trata o passado e o futuro na língua inglesa. Beleza? Mas agora o nosso momento é trabalhar o presente. E, claro, o presente vamos começar com a sua forma mais comum e a forma mais básica, que é o simple present. Ok? Uma informação básica também. Quando eu coloquei aqui no quadro tudo em inglês, fiz de propósito. Não, a Yup está me enlouquecendo, está colocando tudo em inglês, eu não entendo, não tenho base. It doesn't matter. Não importa isso muito. Por quê? Porque eu estou apresentando as traduções para vocês. Mas eu escrevo em inglês, primeiro, porque é uma aula de inglês. Segundo, porque vocês precisam entender, observar como as palavras são arranjadas estruturalmente nas frases. Então, e claro, conhecendo as palavras, mas eu vou dar uma diquinha. Quando eu estiver falando o vocabulário em português e vocês não conhecem essa palavra, envolvam, circulem, façam qualquer coisa e aí vocês vão colocar a tradução em português e, obviamente, depois vocês vão associar, vão lembrar falando a palavra em português ou em inglês, e everything's gonna be okay. Tudo vai ficar numa boa. Beleza? Então vamos começar agora o Simple Present. Então vamos olhar aqui para o meu quadro. Como é que eu organizei o Simple Present? Na verdade, todas as aulas de verbo eu vou organizar da mesma maneira. Primeiro, coloquei quais são os usos. Uses means significa como a gente, quando, quais são as situações que geralmente o English speaker aplica o que a gente chama de Simple Present. Então aqui tem os usos que eu já vou falar. E depois eu coloquei as formas. Quais são as formas? Afirmativa, interrogativa e negativa. Então, a nossa aula vai se organizar estruturalmente dessa maneira. Ok? Inclusive está no edital também. Afirmativa, interrogativa e negativa. Então vamos lá, quais são os usos do simple present, ou seja, do presente simples? O primeiro uso são os habits, os hábitos. Eu uso, quando a gente a gente usa o simple present, que nem na língua portuguesa, para ações, coisas que a gente faz regularmente na língua, no nosso cotidiano. Então, observem só. He drinks tea at breakfast. Ele bebe chá, ele toma chá, café da manhã. Ou seja, é uma ação habitual. Quando a gente tem, e observe, this part here is a little tricky, this part here. Nessa parte é um pouco uma armadilha, porque tem um S no final. E eu já coloquei, eu vou mostrar daqui a pouco, por que a gente coloca o S no final do verbo. Porque aqui é a terceira pessoa. Já vou entrar em detalhes nesse ponto também. Mas, a priori, vocês precisam saber que o Simple Present a gente usa para hábitos, ações, ou daily routine, ações do seu cotidiano. I usually go to the dentist at least once a week. Eu vou para o dentista pelo menos uma vez por
mês, por semana. Mentira também, né, queridos? Porque é muito caro, não dá para ir uma vez por semana. Outra coisa que a gente usa o simple present, qual é o outro uso, né? Use. Eu uso general truth, ou seja, verdades gerais, ou então a gente pode também chamar de facts, or generalizations, ou seja, fatos ou generalizações, a gente usa o simple present. Quer ver um exemplo? Olha isso aqui. London is in Europe. Londres está na Europa. Isso é uma verdade incontestável, geral, né? Então, obviamente, a gente vai usar o nosso tempo verbal de agora, que é o simple present. Outra situação que eu destaquei aqui no meu quadro é quando a gente trata de gosto ou desgosto, uma coisa que eu gosto, outra coisa que eu não gosto. Olha esse caso aqui, ó. She likes chocolate, ou seja, ela gosta de chocolate, né? Ou então poderia falar she doesn't like chocolate. Quando eu falo isso, né, eu estou usando um auxiliar que eu já vou falar também. Né? Quando que eu uso, como é que eu faço uma frase na negativa na língua inglesa. Okay? Outras situações, imagina uma situação lá que você está num país de língua inglesa e alguém fala I'd like to go to the Toronto Museum. How can I get there? Eu gostaria de ir ao Museu de Toronto, Toronto National Museum, Museu, né, Nacional de Toronto. Como é que eu faço? How can I get there? Como é que eu faço para chegar lá? E aí o cara que está na rua lá, tipo, que vai te dar informação, né, aí ele vai falar, ó, you take the first left, ou seja, você pega a primeira à esquerda, and then, e depois turn right. E depois você vira à direita. Queridos, observem só que a conjugação é no presente. You take, você pega the first left. Em português a gente também fala muito isso, né? Conjugando no presente. Alright? E aqui, it's a little bit complicated, I think. Eu acho que às vezes é um pouquinho complicado, porque mistura, né, dá uma ideia de futuro. Nesse aqui, ó, fixed arrangements. São planos fixos no futuro. Né? Geralmente, quando a gente vai falar de planos, arrangements, compromissos, fixed, ou seja, fixos, que já está estabelecido, a gente usa o futuro, até na língua portuguesa. Eu vou fazer alguma coisa. Mas a gente também pode falar no presente. Olha isso aqui, ó. His mother arrives tomorrow. A mãe dele chega amanhã. A gente fala isso em português também. Nesse caso, eu também uso o simple present. Vocês estão percebendo já como é que se desenha o nosso tempo verbal? Um dos mais usados, né, na língua inglesa, que é o simple present. E mais básicos. Quem está aprendendo usa muito o simple present. Ok? Any questions so far? I hope you are doing well. Espero que vocês estejam indo bem. Olhem só essa outra sentença aqui, outro use, outra situação, situation em inglês. You see me before I leave. Olhem só que interessante. Também, né, I'm so sorry, I should add something. Eu vou adicionar uma coisa que faltou na minha frase. Olha, you will see me. Faltou essa parte. Ok? Adicionem aí. O que eu estou querendo dizer? Ó, você vai me ver antes de eu partir. Imagina aquela situação, né, que você já está... Imagina eu sendo professor, aí estou lá na minha última aula e falo, né, olha... Eu estou indo embora, estou indo morar em outro país. E, né, leave é o verbo partir, né? To leave, partir. Né? Aí imagina eu falo, olha, querido, estou indo embora. Tal. Aí chega um aluno ou uma aluna e fala, I'm so sad. Né? Eu estou muito triste porque você vai partir. Não, o aluno fala. Aí eu chego e falo para ele, eu respondo. Don't worry. Não se preocupe. You'll see me before I leave. Ok?
Yes. Agora que a gente já entendeu os principais usos do Simple Present, agora a gente vai entender como é que se estrutura ele. Como é que se estrutura uma frase no Simple Present? Olhem aqui. A começar pela afirmativa. Olhem só, eu tenho, né, uma estrutura formada a partir de um sujeito, coloquei aqui, ó, forms, são as formas, né, afirmativa, negativa e interrogativa, né, em inglês forms. E aqui, afirmativa, só que eu escrevi em inglês, né, subject é o sujeito, plus verb. Quando eu coloquei base, é base, porque aí a base, se o verbo, a base dele é live, né? Na hora de conjugar, né, eu vou manter ele na base. Então eu coloco aqui, olhem só, o pronome, né, o sujeito, mais o verbo, na base. Então é muito importante, mas queridos, observem, olha o meu pay attention, e claro, depois vem o complemento. Mas observe o meu pay attention. Preste atenção, ok? Observem. In the third person of singular, it is necessary to add s to the verb in most cases. Olha o que isso significa, né? Na terceira pessoa do singular, O que é a terceira pessoa do singular? He, she, it. A gente vai ter uma aula sobre pronomes de sujeito, mas só para poder adiantar. Então, he, she, it. A gente vai adicionar S. Por isso que eu mostrei aqui, ó, he drinks, ele bebe, e aí, olha, a gente adiciona, isso é uma regra que você adiciona exclusivamente no Simple Present. Alright? Fácil, difícil? Espero que estejam entendendo. Então, na maioria dos casos, né, mas não são todos os casos, porque a gente tem casos especiais que você não adiciona só S, você adiciona ES. Né? Como o caso do verbo, por exemplo, to go. Né? He goes. Né? Você adiciona ES. E eu vou mostrar isso logo, logo também. Mas vamos olhar aqui a observação, como é que, né, o exemplo aqui de uma frase com o Simple Present. I like pizza. Do you like pizza? Actually, I don't like pizza. Yeah, sometimes I eat one or two slices, but to be honest, I don't like at all. Eu não gosto de jeito nenhum. Né? Como às vezes só para quando vou lá no restaurante, né? Ou quando... Mas não sou muito chegado a pizza, não. Né? Então estou mentindo aqui no quadro. Mas a frase é I like pizza. You like pizza. Sujeito, o verbo que é o verbo to like, né? A base dele é like. Né? E o complemento, pizza, o objeto. You like pizza. Aí chega he, she, it likes pizza. Ok? A gente vai colocar o S no final. E aí aqui, observem que está faltando we, né? You, porque eu não quis ficar colocando todas as pessoas aqui. Mas de qualquer forma, né, para quem quiser, we like pizza. You like pizza. Aí são as pessoas do plural. We, nós gostamos de pizza. Né? Vós gostais de pizza. Eles gostam de pizza. They like pizza. Eles gostam de pizza. Queridos, agora a gente vai passar para os casos especiais que eu falei, né, da terceira pessoa do singular. Ok?